Agora, 2h23, vamos falar de um assunto também que envolve adolescentes, gente. Para preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho é uma missão desafiadora. Não é fácil, viu, gente? Para educadores de instituições de ensino. A globalização mundial permitiu que o avanço da tecnologia aprimorasse o desenvolvimento das profissões, mas em contrapartida, a evasão escolar e universitária aumentou significativamente. Ou seja, por questões sanitárias, devido à pandemia que enfrentamos agora, do Covid-19, ou seja, pelo desemprego de muitos jovens que não tiveram condições financeiras de continuar pagando as mensalidades dos cursos em que eram matriculados. Uma situação complexa, mas isso tem solução, gente. Isso tem solução. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o reitor universitário Mário César, que já está comigo aqui, que a gente vai falar sobre a educação de jovens e adultos, que é uma alternativa para a queda no índice de analfabetismo e de qualificação. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, tudo bem? Nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto muito importante, que é a educação de jovens e adultos. Que é um direito de quem não conseguiu, à época, fazer a sua escola. Concluir o ensino médio. Concluir o ensino médio, concluir o ensino fundamental. Então, existe a opção da EJA, Educação de Jovens e Adultos. O problema é que é vista a educação de jovens e adultos como uma ação social. Não é uma ação social, nem tampouco filantrópica. Entendo. Ela vem de um direito das pessoas que não conseguiram, à época, concluir os seus estudos. E esse trabalho que vem desempenhando é muito importante, né? Falou aí dos objetivos que o EJA pretende justamente aprimorar, trazer, resgatar esses jovens para a sala de aula. E é tão complexo esse assunto, porque a demanda de empregos, professor, é tão importante a qualificação no tempo que a gente vive hoje, que é preciso concluir, avançar nos estudos. Se faz necessário a conclusão dos estudos, e nós estamos realizando um trabalho de pesquisa com a Universidade de Lisboa. Recentemente estive lá para justamente com os pesquisadores da Universidade de Lisboa, aí desenvolver uma pesquisa nessa área, né? A pesquisa vai ser a Universidade de Lisboa, o Centro Universitário MJ e mais duas universidades portuguesas, para a gente ver qual é a relação da nossa com como a Lisboa, com os portugueses. Comparar a nossa educação, é isso? É uma comparação do EJA, né? Certo. A comparação da Escola de Jovens e Adultos. Por quê? Porque nós precisamos saber quais são os nossos erros e eles também. Só que eles têm uma cruzar vantagem. Os dados, na verdade. Quais são os dados? E para que a gente possa fazer a comparação do que pode melhorar aqui e do que pode melhorar lá. Só que lá existe uma diferença muito grande para a gente, que é a evasão. A nossa evasão é muito alta. É isso que a gente pretende resolver. Por isso que essa entrevista é tão importante, para fazer esse chamamento. Gente, não há hora mais de ficar lá assim, à toa. Tem o próprio governo incentivando, tem uma série de ferramentas para que você volte à sala de aula, não é verdade, Ellen? Exatamente. E é sobre justamente essas ferramentas que eu queria tocar aqui nesse ponto. Reitor, temos no EJA atualmente 2 modelos, o presencial e também a distância, que foi se popularizado na pandemia. Eu queria saber as diferenças do ensino para presencial para o da distância, se mantém essa mesma qualidade, porque tem muitas pessoas que ficam com medo. Às vezes aparece somente a opção de concluir seus estudos de forma online, mas eles ficam com receio. Será que vai ter a mesma qualidade? Será que eu vou realmente aprender? Explica um pouco mais. Tem essa diferença? Quais são as vantagens de fazer o EJA de forma online, dessa forma à distância? A vantagem do EJA de forma online tem que ser uma coisa muito bem estudada, porque o EJA traz justamente aqueles que não tiveram oportunidade. E, principalmente, os prefeitos de Alagoas estão fazendo o possível, inclusive oferecendo condições melhores para esse pessoal que está vindo da zona rural, conhecer o que é
vamos dizer, as tecnologias. Mas eles não conhecem, eles não têm isso na zona rural, entendeu? Não tem o conhecimento da ferramenta, por exemplo. Não tem conhecimento das ferramentas, vai ficando cada vez mais difícil. E quando nós observamos que esse pessoal, nós temos jovens e adultos. E hoje o Brasil ainda puxa mais adiante jovens, adultos e idosos, né? Os idosos também participam. Então, vamos dizer, nós estamos fazendo um trabalho num município que o prefeito onde tem corrido para trazer esse pessoal, inclusive dando ajuda, certo? Mas a maioria são idosos. Então, quando a gente vê os idosos participando e que quando chega na hora da merenda, eles param. Quando acaba de merenda, vai embora, certo? É a necessidade de comida, de fome, necessidade de condições de alimentação. E é isso que os prefeitos estão fazendo. Estão dando alimentação para que esse pessoal venha fazer aos seus estudos, venham participar da educação de jovens e adultos. Alagoas avançou muito, mas ainda temos dados negativos sobre o analfabetismo. É uma coisa que precisa ser resolvida, tanto do ente municipal. Agora, me tira uma dúvida, reitor. A responsabilidade também fica para as universidades, também nessa situação de atrair esses alunos. O poder público vai também resolvendo, mas como é que fica a situação das universidades? Tem uma responsabilidade, porque nós somos da área da educação, mas não podemos fugir de uma realidade de Alagoas, certo? Agora mesmo nós estamos com um colégio da rede municipal, lá no centro universitário, o MJ, e nós temos um grupo grande de educação de jovens e adultos. O que fizemos? Pegamos esse pessoal e trouxemos para dentro dos laboratórios. Que bacana. Então fizemos cursos de informática, eletricidade e cozinha. E vimos que eles avançam. Inclusive, num momento, a diretora me procurou e disse: professor, tem uma pessoa, um aluno, um estudante, que é uma pessoa meio difícil. O senhor verifique isso. O menino deu um show, entendeu? De interesse, de perguntas, entendeu? Então, o que é que nós defendemos no EJA? O que já diz o Plano Nacional de Educação, que 20% tem que ser articulado com a educação profissional. Desses 20%, nós atingimos 1,8%. O PNE termina no próximo ano, 2024. E nós só atingimos 1,8%. Claro, nós tínhamos 2,8%, mas com a pandemia caímos para 1,8%. É como se fosse um recomeço, né? Na verdade é isso. É voltar lá atrás, a estaca, para poder novamente atrair essas pessoas para a sala de aula. Ele trouxe um exemplo aqui, o reitor, do interesse. Talvez quando você tem a oportunidade de levar essas pessoas para ter o conhecimento lá da área de informática, de cozinha, de eletricidade, ele disse: olha, vou me formar aqui, vou fazer isso, porque eu quero ser eletricista, por exemplo. Já pensa no emprego, já pensa... Isso é uma forma de atrair essas pessoas. Mas você agora entrou numa área muito importante. Não existe um horizonte. Aqueles que vêm para aliar o conhecimento, sair do analfabetismo e ir para uma educação profissional e se preparar, eles veem um futuro. Mas só ficar sem educação profissional, por isso que os prefeitos de Alagoas estão agilizando o máximo para que a gente tenha essa educação profissional como um chamamento para as pessoas que não tiveram oportunidade de... Agora, a gente quando fala de oportunidade de ensino, a gente vai se voltar a estudos, entendeu, de Paulo Freire, onde ele dizia que oportunidade de ensino existe. Porém, quando você traz aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, eles trazem a experiência. E essa experiência soma para aumentar, facilitar o conhecimento. A educação é tudo, gente. O saber é importantíssimo em qualquer área, qualquer profissão, né? A gente tem que enfrentar esse desafio. Eu queria ter mais tempo, reitor, para a gente poder avançar mais sobre esse assunto, mas as portas estão sempre abertas para quando tiver um assunto desse que envolva a sociedade, um chamamento social, pode vir aqui a bancada do Antena Tarde para a gente debater. E como é que essas pessoas, por exemplo, para a gente finalizar mesmo, de fato, Ellen, como é que essas pessoas podem procurar o Centro Universitário Mário Pontes Jucá, justamente para tentar encaixar, fazer um encaixe nessa nós estamos tentando
parceria com a Secretaria Municipal de Educação para ver o que nós podíamos fazer, já que precisamos de mais condições de fazer esse chamamento por causa do número de pessoas que se interessam. Porque muita gente vai interessando e tem que ter um apoio, gente. Porque se o negócio vai crescendo, vai ter que ter estrutura para isso. Então, já é um trabalho bem adiantado. Ellen, tem gente participando com a gente? Tem bastante gente aqui. É muito gratidão que temos. Trazer um tema muito importante. O público também está conectado com a nossa programação. E aqui no nosso chat do YouTube está participando a Ronieri Macedo, falando que o reitor é uma referência quando o assunto é educação. Também participando da nossa programação é Jéssica Ferreira, NEAD UMJ, Clara Gonzaga, Tânia Holanda, Tamara Lima, Rafael Herculano e a Maria Braga. Muito obrigada a todos que participaram do nosso chat. Isso é bacana para você ver como a audiência é importante. A gente está ao vivo para a televisão, está ao vivo para o rádio, está ao vivo para a internet, ou seja, todo mundo interligado nesse bate-papo tão legal. Nada mais importante que é poder mostrar aos nossos alagoanos que nós podemos fazer alguma coisa para a melhoria do ensino deles. Muito obrigado. Eu conversei com o reitor, gente. O reitor que está aqui do meu lado, que é o reitor Mário César, gente. Ele é reitor universitário lá do Centro Universitário Mário Pontes Jucá. É aquele que fica ali na Muniz Falcão? Justamente. Ele entra para Muniz Falcão ou se não para a Avenida. Ele fica no entronco, no entrocamento. Com a Rotary. Perfeito. Exatamente. Trabalho bem feito que vocês estão fazendo por lá. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, reitor.